Louvado seja nosso Redentor, Jesus Cristo. Retomamos versículo 1 Coríntios 15, versículo 58. Primeiro aos Coríntios 15, capítulo 15, versículo 58. Esse nós não projetamos. Os irmãos abram o texto sagrado. Um versículo apenas. Primeiro aos Coríntios 15, 58. Assim diz o texto sagrado: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Santo, eterno, majestoso, Rei soberano sobre céus e terra, que formaste pelo poder de tua palavra tudo o que existe, o mundo e o que nele há, que nos formou do pó da terra, que nos soprou nas narinas o fôlego de vida, e que em Cristo Jesus resgatou-nos do lamaçal de pecados em que nós estávamos, em que nós vivíamos, nos remiu em Cristo, nos lavou, nos deu vestes límpidas, nos inseriu na família do Senhor, nos enxertou na videira verdadeira que é o próprio Cristo, e que tens renovado sobre nós a cada dia a tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, ante o estrado dos teus pés. Eis aqui uma porção da tua igreja, ó Deus, do povo que separastes do mundo, povo de tua propriedade exclusiva, aquela quem chama de nação santa, de sacerdócio real, que instrui-nos que somos a noiva do Cordeiro, a menina dos teus olhos, aqueles que ajunta, que guarda debaixo das tuas asas. Eis-nos aqui, Senhor, com nossas almas sedentas, aguardando a porção da tua palavra, para que ela seja descedentada. Eis-nos nossas almas famintas, aguardando receber dos teus lábios o alimento que lhe fortalece, lhe revigora. Fala com teu povo, Senhor, com poder e com graça, no nome santo, precioso de Jesus, nos méritos conquistados na cruz do Calvário, pela obediência irrestrita de nosso Redentor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ilumine nossa mente, prepare nosso coração, que a tua palavra penetre profundamente em nosso coração, produzindo arrependimento, produzindo mudanças, transformações, proporcionando reconciliações e tantas outras finalidades a qual ela fora designada pelo Senhor. E que isso tudo venha redundar para o louvor e para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Nós estamos há alguns meses expondo as epístolas da prisão. Ficamos umas boas semanas na carta aos Efésios, na carta aos Filipenses,
Encerramos agora há algum tempo, há um mês mais ou menos, a carta aos Colossenses, e eu já partiria então para a última carta daquelas escritas na prisão de Roma, que é a carta a Filemon. Mas eu abri um parênteses, não para mudar de assunto, não para inserir um assunto novo, não para mudar de assunto, na realidade, para reforçar ainda mais aquilo que Paulo vinha ensinando na carta aos Colossenses, fazendo um exercício para nós, mais ou menos assim: aquela igreja de Colossos que estava sendo firmemente instruída sobre o caminho que deveria andar, sobre onde deveria firmar a sua fé, suas convicções e suas práticas. Se eles fossem desatentos a isso, se eles não fossem firmes naquilo que Paulo lhes ensinava, que nós ouvimos aqui semanas a fio, o que aconteceria com eles é o que vinha acontecendo com a igreja aqui de Corinto. Então a igreja de Corinto para nós, de certa forma, é uma antítese, é um exemplo negativo do que pode acontecer com uma igreja com um início promissor, com um início tão abençoado e com um futuro promissor, mas que deixa de lado aquelas premissas fundamentais que devem sustentar nossa fé e prática. O que pode acontecer? Não importa se foi o apóstolo Paulo que fora lá o plantador dessa igreja, não importa se ele ficara lá 1 ano e meio, não importa se não foram sabedorias humanas, estratégias humanas que foram utilizadas para semear no coração daquelas pessoas, não importa aquele início tão abençoado e abençoador, se a igreja não perseverar naqueles preceitos mais elementares e mais essenciais, vão naufragar na fé. É por isso que o apóstolo Paulo, ao longo desta carta, vai admoestando-os de maneira tão contundente como nós já vimos, desaguando aqui nesse versículo 58. E aqui ele faz, de acordo com o nosso tema, relevantes recomendações finais. Nós já vimos isso. Eu não terminei na semana passada porque recebemos o reverendo Renato, então era para ter terminado esse texto na semana passada. Relevantes recomendações finais. Vimos a primeira relevante recomendação: sede firmes, ou conforme eu coloquei, fiquem firmes. Nós vimos, fiquem firmes em quê? Fiquem firmes na palavra. Raízes profundas. A igreja de Cristo precisa ter raízes profundas. A firmeza na palavra é que pode proporcionar estas raízes profundas, que podem manter esta árvore saudável mesmo em tempos de estiagem. A questão desta igreja aqui de Corinto não eram apenas pequenas falhas teóricas ou alguns pequenos déficits de conhecimento. A carência na firmeza da palavra provocava nesses irmãos um raquitismo espiritual, fraqueza espiritual, inconsistência espiritual. A crença deles era dúbia, eles duvidavam já até da ressurreição de Jesus Cristo. Eu repito, a questão deles não era apenas umas pequenas falhas teóricas, não é só porque eles conheciam pouco, eles tinham uma limitação no conhecimento deles, não era isso, todo mundo tem, nenhuma igreja conhece o suficiente para poder galgar os patamares mais elevados, todos somos estudiosos, caminhando ainda pouco a pouco, mas a carência
deles proporcionava uma falta de firmeza na palavra, provocando vida desonrosa. Uma igreja em que Paulo diz que a imoralidade entre eles era tal, que nem mesmo entre os gentios. Somente uma igreja que não se firma na palavra, somente uma igreja que se afasta indelevelmente da palavra, cai numa situação como essa. E eu repito, é por isso que Paulo, o tempo todo aos Colossenses, diz para eles onde eles deveriam fundamentar a sua fé. Vocês ouviram aqui, talvez centenas de vezes, dezenas de vezes com certeza. E nós vemos ao longo da carta que Paulo vem recomendando isso para eles. É por isso que deságua aqui, quando ele diz: portanto, depois de tudo que eu disse para vocês, meus amados irmãos, sede firmes. A segunda relevante recomendação que nós vimos é: permaneçam inabaláveis. Sede firmes e sede também inabaláveis. O firmes nós já sabemos em quê? Firmes na palavra, raízes profundas. E também já sabemos que o inabalável significa diante de quê? Diante das adversidades, raízes profundas e troncos fortes. Precisavam ser inabaláveis diante das adversidades, diante das dificuldades que surgissem, intentando contra a fé, enfraquecendo a fé, fazendo-os se afastarem de Jesus Cristo. Precisavam ser inabaláveis diante dessas situações, da mesma forma que a advertência anterior, que a recomendação anterior, que o imperativo, a ordenança anterior, esta também vem sendo apresentada ao longo da carta. Passo a passo, Paulo vai demonstrando que nada deve impedir a boa caminhada nos santos e retos caminhos de nosso Redentor. Nada deve abalar a fé, a pureza e a perseverança daquela igreja. Essa era uma preocupação que Paulo tinha aos Colossenses. Chegamos então à última e terceira relevante recomendação. Terceiro lugar: sejam abundantes na obra do Senhor. Sejam abundantes na obra do Senhor. Portanto, indica-nos que ele já vem concluindo uma ideia, ou algumas ideias, alguns raciocínios, que depois da recomendação para que fossem firmes na palavra, e de permanecerem inabaláveis diante das adversidades, agora eles precisam preparar-se para frutificar. Essa árvore, tendo boa raiz, sendo bem fundamentada, possuindo troncos fortes, vigorosos, agora eles precisavam produzir muitos frutos. Assim como as recomendações anteriores, Paulo vem ao longo da carta dizendo para eles também que eles precisavam exercer a fé de forma prática, de forma a servir. E assim como as outras advertências, ao longo da carta ele vai preparando para chegar aqui e dizer: concluindo, meus irmãos, de acordo com o que eu disse para vocês ao longo da carta, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Nós encontramos lá no início da carta, Paulo dizendo assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós.
temos a incumbência de cuidar das coisas do Senhor, e nós teremos de prestar contas. Durante essa carta, ele disse para os irmãos: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo admoestou essa igreja ao longo da carta, dizendo que eles estavam vivendo de maneira reprovada, de maneira incorreta, amaldiçoada, até diria dessa forma, porque havia divisões e contendas e problemas dos mais variados, de imoralidade e tantos outros, demonstrando-se um distanciamento do Senhor, e parte desse distanciamento era porque eles não se engajavam na obra do Senhor. Aquela mentalidade de ser servido não é a mentalidade do povo de Deus. A mentalidade do povo de Deus, que se firma na palavra, que se fundamenta nos ensinos do Senhor, que encontra vigor na companhia do Senhor, obrigatoriamente precisa, a partir de algum momento, começar a produzir frutos. E se assim não faz, é porque está distante. Nós vamos encontrar isso muito claramente no registro do Evangelho de João, quando Jesus vai dizer no capítulo 15, já quando está se despedindo dos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos e meu pai é o agricultor. Ele vai dizer ao longo da carta: se vocês permanecerem em mim e a minha verdade permanecer em vós, qual que é o resultado disso? Produzir frutos. Produzir frutos. Qual obra o apóstolo Paulo está se referindo aqui na carta? Nós encontramos ao longo da carta ele dizendo assim: se anuncia o Evangelho, lembrando que Paulo diz para essa igreja que ele é referência para eles, ele deve ser imitado. E ele diz acerca de si que serve como orientação e desafio para aqueles irmãos: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque há de mim se não pregar o Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E é nessa mesma carta que ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Esta igreja estava naufragando na fé porque não servia. Não servia por não prestar, não servia de serviço. Faltava engajamento, faltava prioridade em, de fato, estender as mãos e servir. É por isso que eles estavam tão distantes do Senhor. É por isso que é a única carta no Novo Testamento, de todas as cartas, a única em que há instruções acerca da ceia do Senhor, porque nós encontramos a narrativa da ceia do Senhor quando ela foi instituída. Nós encontramos só nos Evangelhos. Esta igreja já fora instruída sobre isso, eles sabiam quais eram os elementos, eles celebravam a ceia do Senhor, sem o Senhor da ceia. Eles celebravam em memória de Cristo sem a presença de Cristo, sem a companhia de Cristo em seus corações, e parte disso é pelas carências anteriores e também nesta. Eu acho que eu passei para Damares faltando um pedaço ali, mas a ideia era essa, para ficar mais ou menos na mesma métrica, certo? Para dar a vocês, quem anota, a chance de complementar. Fiquem firmes em quê? Na palavra. Permaneçam inabaláveis, onde? Nas adversidades. E sejam abundantes, vocês já sabem, na obra do Senhor, na causa e no trabalho do Senhor. As recomendações que nós encontramos nesse pequeno versículo seguem uma lógica, meus irmãos, encontrada nas outras cartas do apóstolo Paulo. É uma ordem teológica. Primeiro ele fala de conceitos, primeiro ele fala de conhecimento, depois ele fala de prática. Essa precisa ser a vida cristã. Eu conheço e pratico. Eles precisavam ser firmes na doutrina, firmes nas convicções, e deveriam abundar na obra e na casa do Senhor. Nós vemos isso em uma das cartas da prisão, na carta aos Efésios, por exemplo, que os irmãos já me ouviram explicar isso aqui.
São 6 capítulos naquela carta. Os 3 primeiros são dedicados a falar de teoria ou de doutrinas. Aquilo que os irmãos da igreja de Éfeso deveriam conhecer, aquilo que eles deveriam aprender, naquilo que eles deveriam firmar as suas convicções. Os 3 primeiros capítulos falam disso. Ele começa a carta dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Conheçam isso, creiam nisso, fundamentem-se nisto. Vocês precisam conhecer isso a todo tempo e a todo momento. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vocês precisam firmar-se nisso. E assim o capítulo 2 e o capítulo 3 da carta aos Efésios. Paulo dando subsídios daquilo que eles deveriam conhecer, daquilo que eles deveriam aprofundar os seus conhecimentos e fundamentar a sua fé. Mas quando chega na segunda parte da carta, nos últimos 3 capítulos, no 4, 5 e 6, Paulo muda o tom. É igual aqui nesse versículo. Ele fala de assuntos teóricos, que eles precisavam conhecer a palavra, estudar a palavra, se firmar na palavra. E vocês precisam também abundar em toda boa obra. Não adianta só conhecer, precisa praticar. A ideia é essa. Voltando para a carta aos Efésios, fica muito claro a diferença da primeira parte com a segunda parte. Quando ele chega no capítulo 4, versículo 1, onde ele inaugura a segunda parte, onde ele vai falar de prática, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Teoria e prática, conhecimento e vida. A igreja de Corinto pecava na falta de firmeza na palavra. A igreja de Corinto pecava na falta de sustentação frente às adversidades e pecava naturalmente nas lides do dia a dia. O conhecimento correto deve obrigatoriamente proporcionar serviço. O velho ditado cristão se encaixa muito bem aqui neste ensino: crente que não trabalha, atrapalha. Se conhecemos ou se conhecermos minimamente a vida, se conhecermos minimamente a obra de nosso eterno Redentor, nosso maior desejo deve ser estar com Ele, viver com Ele e viver para Ele, dedicar nossa atenção, nosso tempo, nossa prioridade à causa do Senhor e não o que sobra. Hoje pela manhã na aula da EBD, falando sobre nossos exercícios espirituais, sobre nossa disciplina pessoal e coletiva para crescermos em espiritualidade e em santidade, eu fiz um comentário que é o que eu acredito no fundo do meu coração. Se nós diminuirmos ou anularmos a fé em Jesus Cristo, não sobra mais nada na nossa vida. A única maneira de, enquanto estivermos nesse mundo perverso, fundamentado em ilusões, nós só conseguimos tirar o nariz da lama desse mundo pela fé em Jesus Cristo. Se nós tirarmos isso, não sobra mais nada. Não tem mais nada que possa dar razão para a nossa vida. Não há mais nada que possa nos fazer ter motivação para continuar a viver, mesmo depois de se despedir de pessoas que você, se não tiver fé em Jesus Cristo, você acredita que nunca mais vai ver. Depois de se despedir da sua juventude, da sua jovialidade, depois de se despedir
de triunfos, de vitórias, de conquistas do passado, depois de experimentar a ausência de paladar na boca, quando a vista começa a escurecer, a força dos braços se esvai, os moedores na boca já são poucos, quando depois da chuva, como diz Eclesiastes, vier um tempestal, um aguaceiro, que sentido para a vida? Não há sentido nenhum para a vida. E nós então, se estivermos ligados a Cristo, vinculados a Cristo, se de fato Ele for o único, o excelso, o nosso único Redentor e Salvador, for aquele que deve ser o regente da nossa vida, aquele que governa a nossa vida, que governa os nossos propósitos, os nossos ideais, que nos ensina até quando estamos dormindo, que pauta a nossa agenda, que organiza as nossas prioridades. Nossa vida precisa ser uma dedicação em conhecê-lo e servi-lo. Nós precisamos fugir das amarras da mentalidade consumista dos nossos dias, de que queremos ser servidos, e se não formos servidos a contentos, nem mesmo na igreja, a gente escolhe outra. Paulo vai dizer em outra carta da prisão, ele vai dizer aos Filipenses: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa primeiro, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser, em segundo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esta é a ruína da igreja, quando ela perde de vista as doutrinas que devem fundamentar as suas convicções, a sua fé, e quando ela perde de vista como deve ser a sua prática de vida. Nós vamos encontrar em Atos uma igreja pujante, uma igreja cuja fé estava muito bem fundamentada na palavra, mas que estava pecando na prática. Nós encontramos descrições extremamente elogiosas em relação àquela igreja, no capítulo 2, capítulo 3, como viviam os convertidos, e da multidão dos que creram, tinham tudo em comum, e perseveravam, diz o capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão. Só que eles se esqueceram que o Senhor dissera anteriormente o seguinte: vocês aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles ficaram com parte das ordenanças, eles ficaram até com a parte da firmeza na palavra, porque eles perseveravam na doutrina, eles estavam até inabaláveis diante das dificuldades encontradas naquele momento. Eles resolviam os problemas de distribuição de bens, vendendo o patrimônio para auxiliar os que menos tinham. Então a adversidade da carência, a adversidade da pobreza, por exemplo, do aspecto social, foi resolvido. Eles não abandonaram a fé, eles fraquejaram justamente na obra, na operosidade da fé, porque eles ficaram em Jerusalém e se esqueceram de levar o evangelho na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eles, amontoados no mesmo lugar, sem servir, sem trabalhar, começaram então a divergir entre eles, começaram a reparar sobre a distribuição de alimentos, que alguns estavam recebendo uma porção maior do que a dos outros. É assim que acontece com a igreja, é assim que estava acontecendo com essa igreja. O que adiantava eles se reunirem? O que adiantava haver tantos dons e talentos? Eles não eram operosos na fé, como por exemplo a igreja de Tessalônica.
que Paulo rende gratidão ao Senhor pela operosidade da fé. E assim pode acontecer conosco. Nós podemos ter um certo conhecimento, um bom conhecimento da palavra. Podemos ter nossas convicções firmadas na palavra. Nós não duvidamos da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não duvidamos de que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós não duvidamos de que Ele nos manterá salvos. Mas o que nós fazemos com isso? Se nós não colocarmos em prática, se nós não evangelizarmos, se nós não discipularmos, se nós não dermos testemunho, se nós não servirmos uns aos outros, se nós não servirmos a nossa comunidade, nós incorreremos nos mesmos erros que essa igreja. Essa igreja era carnal, não era espiritual. Não é só porque não estava bem firmada na palavra, é porque não era abundante na obra do Senhor. Se eu não trabalho, eu atrapalho. Se eu não sirvo, eu não sirvo. É por isso que Paulo instou com tanta veemência aos colossenses que Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador, deve ser aquilo que fundamenta a crença deles e a prática de vida. Se Cristo for a razão da nossa fé, se Cristo for a razão da nossa esperança, nossa vida, nas lides diárias, devem ser dedicadas a Ele. É preciso, meus irmãos, servir àquele que nos salvou. Se eu não encontro tempo, não encontro oportunidades, não encontro meios para de alguma forma me engajar na obra do Senhor, e não necessariamente eu preciso ser pastor para fazer isso, eu estou em pecado. Se eu sou apenas um assistente, sou apenas alguém que se alimenta e não compartilha o seu alimento, o raquitismo me alcança da mesma maneira que aquele que não se alimenta. Porque é muito interessante que o Senhor só nos dá vigor à medida que nós esticamos os braços, à medida que nós servimos. Nós não crescemos se nós não nos alimentamos, e nós paramos de crescer se nós não alimentamos os outros. Na segunda carta, Paulo vai dizer para essa mesma igreja: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe por que essa igreja é chamada de carnal e não espiritual? Sabe por que essa igreja é chamada de imoral? Sabe por que Paulo diz para essa igreja que quando eles se reúnem não é para o melhor e sim para o pior? Sabe por quê? Sabe por que Deus diz isso acerca dessa igreja, através da pena do apóstolo Paulo? É porque, entre outras coisas, eles viviam para si mesmos, pelo menos boa parte da igreja. Paulo está dizendo aqui nesse texto que eu acabei de ler, que eu morri para mim. No final dessa carta, nesse versículo, é o que Paulo está dizendo: meus irmãos, se atentem para o que eu disse para vocês ao longo da carta, morram para vocês mesmos, porque enquanto vocês não morrerem para vocês mesmos, vocês estarão mortos para Cristo. E Cristo quer que vocês morram para as coisas deste mundo, morram para vocês mesmos, para que vocês experimentem a vida abundante que Ele tem para oferecer. Não dá para caminhar com o autor da vida, abastecido pelo meu orgulho, minha vaidade, minha avareza. Se de fato nós cremos que Ele morreu por nós, logo nós também morremos. E por que essa vaidade desenfreada? Por que esse orgulho desenfreado? Por que eu sou cheio de não me toques? Por que eu sou cheio de exigências? Porque eu sou cheio de condições, e uma pequenina condição, se eu não for agradado, eu já desconsidero tudo o que Cristo fez por mim.
Por que eu fico colocando tantos obstáculos para de fato me render diante do Senhor? E não importa o que vão pensar, não importam, eu faço é para o Senhor. Não importa se eu vou perdoar um irmão que não merece, não importa se eu vou amar quem não me ama, não importa se eu tenho de suportar quem é pesado demais, não importa. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com Cristo, tem a ver com a minha relação com Ele, tem a ver que Ele morreu por mim, então eu morri. Não posso me envaidecer pelos elogios, que o Senhor nos livre disso, meus irmãos. Nós não podemos sequer nos agradar, nos envaidecer de um elogio, nós não podemos ter nosso ego minimamente afagado pelo elogio, porque se eu me sentir muito bem pelo elogio, é porque eu estou da mesma forma vivo para a ofensa, sensível à afronta, sensível ao desgosto, sensível à falta de reciprocidade. E Ele morreu por todos. A igreja crê nisso, porque essa igreja não estava crendo. Ele escreve, segundo os comentaristas, provavelmente 4 cartas para esta igreja, sendo que 2 delas consideradas inspiradas. Na primeira carta ele já diz assim: já em carta vos adverti. Então essa aqui já seria a segunda. E ele vai dizer na segunda carta, vai reiterar de novo isso, meus irmãos. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Isso tem a ver com fé e com prática. Isso tem a ver com fé e vida, com teoria e prática. Vocês creem de fato que Ele morreu e ressuscitou? Vocês creem que Ele morreu por nós, para que nós vivamos não mais para nós mesmos, e sim para Ele? Então sirvam ao Senhor, independente se as pessoas lhes retribuirão o seu trabalho, se elas serão agradecidas ao seu trabalho, se você será recompensado por elas. Paulo diz aqui que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então não importam as circunstâncias, não importam as considerações das pessoas, não importa a fisionomia delas, não importa a acessibilidade delas. Eu preciso estar convicto que eu morri para mim mesmo e agora eu vivo para o Senhor, e a minha vida precisa ser, seja comendo ou bebendo, lavando, comprando, vendendo, não importam quais são os meus afazeres, eu preciso fazer para a glória de Deus e não para a minha própria glória. Portanto, meus amados irmãos, Paulo diz, depois de ser muito duro com eles, demonstra que toda a dureza da sua fala foi dita em amor, para o bem deles. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, incansáveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é para nós, não é para as pessoas, não é para este mundo, mas é para o Senhor. E sendo para o Senhor, meus irmãos, ainda que eu me anule agora, ainda que eu não receba a recompensa agora do meu trabalho, da minha dedicação, certamente a receberei com os préstimos da obra de Cristo, no momento em que recebermos a coroa da vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que aqueles males da igreja de Corinto não se nomeiem entre nós, que sigamos os preceitos que por semanas a fio nós ouvimos aqui, que foram dados à igreja de Colossos, porque se nós perdermos de vista aqueles preceitos, o que acontecerá conosco é ouvir da parte do Senhor coisas duras, como essa igreja ouviu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que permita-nos, por sua graça e por sua misericórdia, experimentar de fato uma nova vida para a glória de Jesus. Que o Senhor nos abençoe.